Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Marcos 8, de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhe: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho deste sábado nos leva a meditar nessa situação desse povo que estava ali diante de Jesus acompanhando e que estavam com fome, já estavam 3 dias com Jesus. E Jesus tem compaixão deles, porque eles não tinham nada para comer. Então o Evangelho nos leva a refletir já no início que Jesus nos vê, que se estamos com eles, Ele também está conosco. Nada passa despercebido a Jesus. Ele também não é alheio a nossas dificuldades. Ele não é um Deus que nos abandona, mas é um Deus que vem em nosso socorro. Em socorro das nossas necessidades. Mas o Evangelho também destaca algo principal, a bênção. A bênção. Porque os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus pergunta: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Então o Evangelho nos mostra Jesus fazendo com os discípulos na prática, abençoando e não reclamando e partilhando. Então o Evangelho desse dia nos leva a meditarmos nisso, no louvor, na bênção, em proclamarmos a bênção sobre o pouco que temos e partilharmos. Se queremos que o que temos se multiplique, devemos aprender com esse Evangelho de hoje. Em abençoarmos, pedirmos do Senhor que abençoe e em partilharmos. O louvor, a bênção, traz a multiplicação. Multiplica não somente o pão, os peixes, mas a experiência dos discípulos, daqueles que ali estavam presentes. A experiência da bênção e da multiplicação. Que Jesus pronuncia a bênção sobre eles e depois distribuiu. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou. Então, possamos refletir nesse Evangelho deste dia e vivenciarmos ele, colocarmos em prática. Olharmos o que o Evangelho está nos falando, o que o Senhor está nos falando com a sua palavra.
o que nós podemos falar a Ele, que louvor nós podemos dar a Ele nesse dia, neste sábado. E como nós podemos colocar em prática esse Evangelho. O Evangelho de hoje nos convida a colocarmos em prática, a louvarmos por tudo que temos, a abençoarmos aquilo que temos, proclamarmos bênção e a partilharmos, se queremos ver o milagre da multiplicação. Hoje o Evangelho desse dia nos ensina que esse é o caminho. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para isso, para louvarmos, para abençoarmos e para partilharmos o que temos. E assim Deus possa nos visitar, nos alcançar, que assim possamos alcançar muitos outros com a palavra, mas também com a ação. O Senhor nos abençoe neste dia, neste sábado, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.